3 de janeiro de 2026. No interior do Fuerte Tiuna, o presidente da Venezuela acredita que está perfeitamente seguro. O forte dava confiança a Nicolás Maduro. Ele se sentia seguro ali. Havia tantas defesas, tantas rotas de fuga, tantos guardas e sistemas de segurança, todos projetados pensando em sua proteção. Ele não poderia estar mais enganado. Bem acima do Mar do Caribe, mais de 150 aeronaves americanas já estão a caminho do espaço aéreo de Caracas, incluindo caças furtivos, bombardeiros de ataque, plataformas de guerra eletrônica e helicópteros de ataque que decolaram de 20 bases no hemisfério ocidental poucas horas antes. O ditador tem só 2 horas a mais no poder. Assim, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram a Operação Determinação Absoluta. O alvo era o sucessor escolhido a dedo de Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Maduro veio de origens humildes, começando como motorista de ônibus, antes de se tornar líder sindical e ganhar poder e influência significativos. Durante o governo de Chávez, ele se tornou presidente da Assembleia Nacional, depois ministro das Relações Exteriores e, por fim, vice-presidente, antes de assumir o controle do país após a morte de Chávez em 2013. E assim começou o colapso gradual, porém inexorável, da nação sul-americana. Menos de um ano após assumir, Maduro enfrentou grandes protestos, com o povo expressando medo e frustração pela escassez e queda no padrão de vida, pedindo sua renúncia. Os protestos logo ficaram violentos, com confrontos brutais entre manifestantes e os coletivos, grupos paramilitares pró-governo. 43 pessoas foram mortas, centenas ficaram feridas e quase 4.000 foram presas. Nos anos que se seguiram, só piorou. Consumido pelo poder e totalmente indisposto a abrir mão dele, Maduro estabeleceu um governo autoritário, recorrendo regularmente a táticas ilegais e desonestas para permanecer no controle do país, incluindo fraude eleitoral, violações dos direitos humanos, corrupção e censura. O padrão de vida continuou a piorar. Milhares de civis foram mortos e milhões fugiram do país. A situação chegou ao limite em 2024, quando Maduro declarou vitória em uma eleição presidencial que observadores eleitorais, grande parte da comunidade internacional e milhões de cidadãos venezuelanos classificaram como fraude. Acreditava-se fortemente que o ex-motorista de ônibus também colaborava com cartéis, aproximando-se de grupos de tráfico como o Cartel de los Soles ou Cartel dos Sóis. Ele não apenas supervisionou a maior queda econômica da história da América do Sul, mas também transformou o país em uma organização narcoterrorista, apoiando as mesmas organizações criminosas envolvidas no tráfico de drogas pela América do Sul, Caribe e também para os Estados Unidos. Isso não podia continuar. Isso não era apenas uma questão de democracia ou ilegalidade eleitoral. Dizia respeito à segurança e à estabilidade de todo o hemisfério ocidental. Em 2020, os Estados Unidos ofereceram 15 milhões de dólares pela captura de Maduro. Em 2025, subiram para 25 milhões e meses depois para 50 milhões de dólares. Depois, Washington estava desesperado para ver o reinado de Maduro chegar ao fim por qualquer meio necessário, mesmo que isso envolvesse enviar seus próprios soldados para removê-lo do poder à força. Isso não seria uma invasão convencional. A Venezuela não tem o poder militar dos Estados Unidos, mas possui centenas de milhares de soldados ativos e milhões de membros da milícia prontos para mobilização. Uma guerra em larga escala entre os dois países quase certamente causaria muitas baixas em ambos os lados e um desastre humanitário. Capaz de ofuscar toda a década anterior de declínio, a única opção era a extração cirúrgica. As forças dos Estados Unidos precisariam agir rapidamente, superar as defesas da Venezuela, localizar e remover Maduro em uma única noite. Contudo, retirar um chefe de Estado fortemente protegido de sua capital não seria fácil. Maduro estava entrincheirado na fortaleza que chamava de lar, o Fuerte Tiuna. Chamar esse lugar de base militar é um eufemismo. É como uma cidade dentro de outra, o centro da máquina militar da Venezuela, com o quartel-general do Exército, o Ministério da Defesa e a residência do presidente. Com vários prédios, saídas e entradas vigiadas, casas seguras, rotas de fuga de emergência, muros perimetrais altos e canhões antiaéreos, esse lugar foi feito para ser impenetrável. Maduro e aliados próximos, como chefes do tráfico e criminosos de cartéis, viviam no luxo, enquanto grande parte da população sofria e passava fome. Mas Maduro tinha um dispositivo de segurança específico, um quarto do pânico reforçado.
Se ele conseguisse entrar, talvez pudesse ganhar tempo suficiente para planejar uma fuga ou esperar que reforços chegassem para escoltá-lo para outro lugar. Se aquelas portas blindadas se fechassem, uma extração cirúrgica se transformaria em um cerco prolongado e sangrento. A missão falharia. A Força Delta precisava alcançá-lo antes das travas serem acionadas. No entanto, orquestrar uma operação de tamanha complexidade não é tarefa fácil. Exige o planejamento mais cuidadoso e preciso, até o menor detalhe. Para abrir o cofre, os Estados Unidos precisavam de dados e começaram a trabalhar em agosto de 2025 A CIA inseriu silenciosamente uma unidade na Venezuela com uma missão crítica: coletar o máximo de informações possível sobre Maduro, usando desde vigilância com drones de alta altitude até inteligência de sinais. Os Estados Unidos precisavam saber de tudo: onde ele dormia, o que comia, quando acordava, cada detalhe importava. A unidade também precisava pintar o retrato mais detalhado possível de Fuerte Tiuna. Se os Estados Unidos quisessem capturar Maduro com sucesso, precisavam conhecer cada centímetro da fortaleza. Eles passaram meses coletando informações e construindo uma réplica realista da casa segura de Maduro. Unidades de elite treinavam diariamente nesse ambiente, memorizando toda a planta do prédio. Eles memorizaram cada canto cego, aprenderam cada ponto de estrangulamento fatal, sabiam o número exato de passos da cama de Maduro até o cofre. Meses se passaram enquanto tropas de elite treinavam em segredo para atacar o complexo de Maduro, e os Estados Unidos intensificavam a pressão pública sobre o presidente venezuelano. Eles reuniram uma enorme armada naval na costa do país, incluindo o maior navio de guerra do mundo, o porta-aviões USS Gerald R. Ford, capaz de transportar até 90 aeronaves e cerca de 4.600 marinheiros. A frota americana atacou várias embarcações suspeitas de tráfico de drogas na costa caribenha da Venezuela. Maduro manteve postura desafiadora, fazendo ousadas declarações públicas de que defenderia seu país de toda e qualquer ameaça. Ele sabia que seus dias no poder estavam contados, e antes do fim de 2025, Maduro recebeu um ultimato. Trump ligou diretamente, ordenando que ele se rendesse ou enfrentasse as consequências. Mais uma vez, Maduro se recusou a cumprir, e então, 7 dias depois, em 2 de janeiro, o momento que os Estados Unidos estavam esperando finalmente chegou. São 23h46 horário local. Após um período de tempo ruim, o céu se acalmou e clareou. Agora é tudo ou nada. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordena. Em um instante, mais de 150 aeronaves americanas decolam. Elas incluem caças de última geração como o Lockheed Martin F-30 e 5, a Lightning Dunes, e o F-22, a Raptor, além de aeronaves de guerra eletrônica como o Boeing EA-18G, Growler bombardeiros supersônicos como o Rockwell B-1B Lancer e aviões de alerta aéreo antecipado como o Grumman E-2D. Aviões tanque de reabastecimento Hawkeye também decolam, junto com helicópteros Chinook e Black Hawk e diversos veículos aéreos não tripulados, como o Lockheed Martin RQ-100 e 70 Sentinel. A Operação Resolução Absoluta começou, mas para levar a Força Delta à porta da frente, os Estados Unidos precisavam primeiro paralisar a cidade. Operativos dos Estados Unidos, incluindo equipes do Comando Cibernético e do Comando Espacial, implantam tecnologias confidenciais para cortar o fornecimento de energia da cidade. Pouco antes das 2 da manhã, horário local, Caracas, a capital da Venezuela, fica às escuras. Não gradualmente, não bairro por bairro, instantaneamente, de uma só vez, distritos inteiros da cidade são mergulhados na escuridão. À medida que as redes de energia falham, telas de radar piscam e apagam, as comunicações são cortadas, sistemas de defesa aérea perdem a visualização e as equipes de operação começam a entrar em pânico. O que vem a seguir é a operação militar mais arriscada e de maior repercussão desde que a SEAL Team 6 invadiu o complexo de Osama Bin Laden, no Paquistão, e matou o líder da Al-Qaeda em 2011. Agora não há mais volta. A ponta de lança do ataque cinético foi o Boeing EA-18G Growler. Eles usam sistemas avançados de interferência tática para inundar a cidade com ondas eletromagnéticas, embaralhando radares e interrompendo redes de comunicação ainda ativas no solo. As defesas aéreas da Venezuela, que incluem baterias de mísseis superfície-ar soviéticas S-300, além de plataformas russas de médio alcance Buk M2, baterias Pechora 2M e IGLA-S de curto alcance. Os manpads estão desativados.
Sistemas como o S-300 podem ter várias décadas de uso, mas ainda são fortes o suficiente para derrubar aeronaves inimigas? Enquanto os Growlers bloqueiam as defesas, caças atravessam a cidade em alta velocidade, atacando instalações militares e alvos estratégicos em Caracas e arredores, como a Base Naval Meseta de Marmo, Porto de la Lugueira, Base Aérea de La Colota, Subestação Pan-Americana, antenas de El Volcán e Observatório Cagigal. É uma série de ataques precisos e cuidadosamente calculados em toda a rede de defesa do país, projetados para anular a capacidade da Venezuela de se defender, causando confusão e caos nas fileiras inimigas. E, principalmente, para permitir que helicópteros e equipes de operações especiais avancem para a extração. Defesas aéreas de Caracas estão inoperantes. O escudo da cidade foi destruído. A cidade pode escurecer e silenciar por instantes, mas logo o caos começa. Nessa hora, Maduro e seus guardas já entendem o que ocorre. A nação deles está sob ataque, e é só uma questão de tempo até que as tropas americanas invadam o complexo de Fuerte Tiuna. Os Estados Unidos sabem que não há um segundo a perder. O sucesso ou fracasso de toda a operação depende dos próximos minutos. Porque é só isso que Maduro precisa para desaparecer em seu cofre de aço, um labirinto de túneis subterrâneos ou bunkers, ou até mesmo embarcar em uma aeronave e fugir do país. Enquanto seus soldados mais bem treinados e guarda-costas cubanos de elite seguram os atacantes americanos tempo suficiente para que ele fuja. Felizmente, os Estados Unidos enviaram os melhores para o trabalho, incluindo operadores da Força Delta, entre os militares mais bem treinados e capacitados do mundo, que estão nos Chinooks e Black Hawks indo para Fuerte Tiuna. Eles não buscam uma pista de pouso ou heliponto, querem desembarcar passageiros. Fora da casa segura de Maduro, guardas venezuelanos aguardam. Atirando descontroladamente para o céu, eles conseguiram danificar um dos helicópteros, mas não o suficiente para derrubá-lo. Às 2h01 da manhã, as tropas desceram de rapel no complexo. Este é o momento deles. É para isso que treinaram. É para isso que todas aquelas semanas e meses de planejamento e preparação culminavam nisso: avançar, com velocidade, precisão e disciplina incomparável. Os agentes da Força Delta desembarcaram e correram para a casa segura de Maduro. Usando equipamentos de visão noturna e óticas térmicas, avançaram pelo complexo escuro até a primeira de várias portas de aço, como informado. Os agentes da Força Delta usaram cargas explosivas para abrir caminho para dentro. A equipe aproveita as muitas horas de treino na réplica da base, movendo-se fluidamente pelos corredores e salas. Mesmo sendo a primeira vez em Fuerte Tiuna, eles já sentem conhecer o lugar como a palma da mão, antecipando cada esquina, porta e ponto de estrangulamento. Graças à inteligência da CIA, os agentes sabem onde Maduro provavelmente estará e seguem direto para seus aposentos. Mas eles não podem circular livremente pelo Palácio Presidencial. Os guardas de elite de Maduro, formados por venezuelanos e dezenas de cubanos treinados, estão prontos para manter a linha e repelir atacantes americanos. Mas a Força Delta se aproxima rapidamente da localização de Maduro. A cada segundo, seus guardas fogem, se rendem ou são eliminados um a um. Com alguns segundos restantes, Maduro e sua esposa correm para o sala segura, enquanto os últimos guardas caem e tiros e explosões ecoam pela residência. Maduro está prestes a entrar em seu sala segura blindada e fechar a porta quando os operativos da Força Delta finalmente o capturam. Mesmo com o presidente venezuelano capturado, a missão não acabou. Maduro foi capturado, mas ainda precisa ser extraído. Os agentes da Força Delta amarram suas mãos com abraçadeiras, colocam um capuz e o levam ao ponto de extração do outro lado do mundo. Donald Trump e seus conselheiros mais próximos, incluindo o diretor da CIA, John Ratcliffe, e o secretário de Estado, Marco Rubio, acompanham a situação em andamento. Do resort Mar-a-Lago do presidente em Palm Beach, Flórida, o presidente dos Estados Unidos está calmo e sereno, comentando depois sobre o trabalho incrível realizado pelas Forças Armadas americanas. Neste momento, ainda são apenas as primeiras horas da manhã, mas Caracas está completamente acordada. Toda a Venezuela e boa parte do mundo assistem com expectativa ao desenrolar do drama. Coletivos pró-governo ocupam as ruas fora da fortaleza, enquanto comandantes militares da Venezuela avaliam seus próximos passos. As defesas estão fracas, mas ainda há caças soviéticos para decolar e milícias para mobilizar. As forças dos Estados Unidos sabem que suas ações diminuíram a ameaça, mas não a eliminaram. Felizmente para eles, essa tentativa nunca ocorre.
Provavelmente como resultado do caos organizado que o ataque aéreo dos Estados Unidos desencadeou em todo o país, a Venezuela permanece em um estado de relativa paralisia. Tropas da Força Delta colocam Maduro em um helicóptero e seguem para o porta-aviões ancorado na costa. 4h29 da manhã, apenas 2h30 após o início da operação, Maduro pousa em um porta-aviões dos Estados Unidos e começa a viagem para Nova York. Quando o sol nasce mais tarde, o hemisfério ocidental já mudou para sempre. O presidente Trump aparece em pronunciamento na TV, anunciando que o ditador está fora da lei. Maduro foi capturado com sucesso e enfrentará julgamento no Distrito Sul de Nova York por acusações de narcoterrorismo e lavagem de dinheiro. A Operação Determinação Absoluta, considerada por alguns uma das guerras mais curtas da história, foi um sucesso. Os Estados Unidos atingiram seus objetivos sem mortes americanas e só 7 feridos. No lado venezuelano, dezenas de militares venezuelanos e cubanos morreram, as defesas aéreas e instalações militares foram destruídas e um regime arruinado foi decapitado. A Operação Determinação Absoluta mostrou que uma extração precisa pode derrubar totalmente um regime oculto. Mas um mês depois, os Estados Unidos mostraram que podiam executar um assassinato perfeito em plena luz do dia contra o líder supremo do Irã, sem precisar da escuridão. Clique no vídeo na tela e até o próximo The Battlefield Show.